Silêncio no set, Entre Takes está só começando. Eu sou o Vitor Nini e hoje, no Filme Séries, Demolidor, da Netflix. Mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente seu comentário. É muito importante e segue a gente aí nas redes sociais, links aí na descrição e vamos pra frase do dia. O homem sem medo. Resolvi fazer esse videozinho, além de gostar tanto do Demolidor, que tá aí a estreia do Demolidor Born Again, ou Renascido, pelo Disney Plus agora e não pela Netflix. Só que, se você quer assistir essa série que eu vou comentar aqui, que agora tá com os direitos com a Disney, tá no streaming da Disney, que é o Disney Plus. Então corra lá e veja as 3 temporadas de 13 episódios cada um, tá ali completinha para vocês e depois vai pro Born Again. E se vocês querem um vídeo comentado sobre essa série nova, vamos atingir aí umas 1000 visualizações, né? Se tiver 1000 visualizações, a gente volta e fala da série, tá bom? Vamos lá. Do que se trata Demolidor? O Homem Sem Medo, né? Eu só coloquei esse subtítulo, né? Porque é dos quadrinhos e tal, mas é só Demolidor. Vamos acompanhar Matthew Murdock, um advogado cego de dia e à noite um vigilante chamado Demolidor para acabar com um crime em Hell's Kitchen, lá em Nova York. Essa é a sinopse de Demolidor. A série ela é de 2015 a 2018, tá? Ficou esse tempo de exibição aí e também de produção. A classificação dela é 18 anos, sim, é uma série de herói da Marvel que é 18 anos, então vale a pena e já sabem, né? Crianças não. 1 hora cada episódio, tá? De 13, como eu falei, né? E 3 temporadas. No IMDb, a nota dessa série é 8,6 de 10. Baita nota para essa série, ainda mais uma série de herói, que na época só tinha Arrow, aquelas séries da CW, aí tinha aquela série Agentes da S.H.I.E.L.D., lembra? Quem lembra? Então, essa série é demais. E vamos pro gênero, né? É super-herói, ação, crime, drama, suspense, ficção científica e fantasia. Criado por Drew Goddard. Esse cara escreve episódios também e ele fez roteiros, bastante roteiro, mas um que eu vou especificar aqui é o Guerra Mundial Z, aquele com Brad Pitt. É legal ter um showrunner nessas 3 temporadas dando o caminho, né? Porque normalmente uma série que você tem vários diretores, vários roteiristas, que também é o caso dessa, mas você tem uma ideia central que é um showrunner. Um cara mais assim que ficou em voga é o Vince Gilligan no Breaking Bad. Então é legal ter esse cara que é o Drew Goddard. O elenco, nós temos Charlie Cox como Matthew Murdock, Demolidor, e o Charlie Cox, não. Assim, a concorrência já era assim mínima, né? Porque você tem o Ben Affleck de Demolidor lá em 2003. E lembrando, vocês querem ver eu falando do Demolidor, o Homem Sem Medo do filme do Ben Affleck? Vai aí no extinto quadro Filme Odiado, tá? Dá uma olhada e depois vem pra esse. E ele tá aqui, baita surpresa, grande atuação, o cara é impecável, depois eu vou comentar mais um pouco aqui. Eu não conhecia ele. Temos então também ali, completando ali o elenco, Deborah Ann All. Eu não tenho nenhum trabalho de referência dela, ela faz a personagem Karen Page, tá? Pra quem sabe que eu comento bastante sobre aquela história, a queda de Murdock, sabe que ela tem uma participação incrível nessa série. Outro aqui que vale a pena mencionar é o Eldon Henson. Ele é o Fog Nelson, parceiro aí da advocacia da Nelson & Murdock Advogados. Baita atuação, ele atuou no aquele Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher, filmaço. E por último, e não menos importante, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. O Vincent D'Onofrio, ele é o rei do crime nessa série. Ele fez Homens de Preto, ele é o Baratão. Sim, ele é o fazendeiro lá, que é contaminado por esse baratão, pega o corpo dele e assim vai. E fez Nascido para Matar, do Kubrick, que é um filmaço que eu gosto. Então fica aí
E vamos para aquele momento. Deu uma pausa no vídeo, tá gostando? Vai lá nos comentários para engajar o vídeo, tá? Coloca assim, jurista. Coloca aí, jurista, para engajar o vídeo e pra gente saber aqui que você tá acompanhando o vídeo, tá? E deu uma parada? Curta, compartilhe, comente. Se é novo, se inscreva no canal. Agora sim. Agora a gente vai entrar na sabatina, que é a sabatina que eu mais gosto, que eu vou aqui comentando detalhes, o que eu gostei, o que me pega. Na criação do showrunner, ele pega exatamente a fase que eu gosto nos quadrinhos do Demolidor, que é do Frank Miller. O Demolidor, o Homem Sem Medo, principalmente quando ele veste aquela roupa preta dele, que eu iniciei aqui o vídeo com aquele pano na cara, que a gente não faz pela arte. Demolidor, a Queda de Murdock, que tem muita coisa na terceira temporada, que eu já vou comentar ela. Ninjas, muitos ninjas, e toda a run do Miller pelo personagem nos anos 80 e 90 tá aqui. Então isso foi impecável. Claro que tem coisas dos anos 2000, eu não li ainda Demolidor Revelado, pretendo ler esse dos anos 2000, que dizem que é muito bom, mas tá aqui, essa run foi muito específico ele pegar isso do personagem e trazer pra tela. Sendo que lembra o problema daquele filme do Ben Affleck? Que era colocar muitas histórias juntos, aqui você tem tempo. Você tem 13 episódios, vai contando. A primeira temporada demora até o último episódio e também, assim, nos acréscimos de terminar uns 15 minutos para ele vestir de fato a roupa de Demolidor vermelha, porque é uma grande história de origem, tanto do antagonista, Rei do Crime, como o Matthew Murdock. Então você vê o tratamento da série que vai dando tempo ao tempo, vai desenvolvendo os personagens e assim vai. O que vale a pena ser comentado aqui de episódios da primeira temporada, que já chamam a atenção, claro, a fotografia, que trabalho na fotografia. Eu posso até fazer uma comparação já, aqui meio pífia, que é essa série do Born Again do Disney Plus, que mudou um pouco a equipe. Aí você vê que no Born Again é padrãozinho, é plano contra plano, a luzinha é padrão. Aqui, parece ser um pouco mais underground, você sente a sujeira, é mais escuro, é mais dark, você vê ali um tratamento que é feito. Eu gosto aqui das conversas dele com o padre, o roteiro que tem. Por quê? Eu já falei que ele é um advogado. Se ele é um advogado, ele acredita na lei, certo? Então por que ele se transforma em vigilante à noite para combater? Então tem esse contraste, essa hipocrisia, essa complexidade nesse personagem. E além do mais, ele é católico. E sendo um cara católico que sempre conversa com o padre, e aí ele se veste de demônio para julgar os criminosos, então tem esse contraste. Então isso que eu acho no personagem, que ele é um personagem rico. E as conversas com o padre são demais. O subtexto que tem ali, então é impecável. Então fica ainda mais esse lance no roteiro. Bom, uma outra coisa aqui, ele não nasceu cego, tá? O Demolidor, já deixo aqui pra vocês. Ele era criança, ele enxergava, tá? E aí um belo dia teve um acidente ali com um caminhão com produtos químicos que caiu no olho dele e ele ficou cego. Claro, como qualquer pessoa cega, e isso também é comprovado, esse produto químico, além de deixar ele cego, aumentou os outros sentidos dele. Então, o olfato, tudo isso, o tato, mas ele é uma pessoa extremamente normal. Ele sangra, quase morre, e ele tá ali, um cego combatente do crime. Tem esse lance de deficiente, esse PCD, né, um herói PCD. Até mesmo para muitas pessoas que se identificam. E uma coisa bacana é que na Netflix tinha uma opção para quem era cego assistir a série. Que aí ia ficar descrevendo tudo, o cenário, tudo para a pessoa assistir o Demolidor. Olha que coisa. Isso que é o audiovisual, tendo a acessibilidade. Vou aqui destacar o episódio 2, chamado em inglês Cutman. Nesse episódio, gente, a gente tem uma das melhores cenas de ação de série e também de plano sequência. Claro que tem uma inspiração em Old Boy, que é a cena do corredor. O Demolidor indo resgatar uma criança no tráfico humano com uma gangue russa. E, a cena de ação, a fotografia,
Coreografia é impecável, sem corte, é dublê ali. Cara, é lindo de se ver, tá? Dá vontade de só assistir aquela cena, porque é impecável, tá? Fica aí pra vocês o episódio 2, que acontece essa cena magnífica. Eu destaco aqui também o episódio 6, que nesse episódio o Matthew Murdock, ele de vigilante, tem que defender, proteger um cara para não ser assassinado pela polícia corrupta, e eles ficam num terreno baldio, aí a polícia cerca, e aí ele luta com o cara, luta com a polícia. É uma coisa meio Batman ano 1, que eu também gosto, que também é do Frank Miller, e aí ele conversa no rádio pelo rei do crime, a interação deles, aí você vê toda essa polícia corrupta, e nisso, sem ele usar a roupa de demônio vermelho dele, aquela roupinha pretinha dele. É demais. Vá ver esse episódio, eu destaco aqui também pela cena de ação, pelo texto, pelo roteiro, é impecável. Bom, o episódio 7 também chama minha atenção porque eles introduzem aqui pro live action o Stick, que é o mentor do Demolidor. Quando ele ficou cego e além de perder o pai, né? Não é spoiler, porque tá na origem do personagem, o pai dele era arranjador de luta, vendia as lutas dele, era capanga nas horas vagas, então o pai dele morre. E aí ele fica também no orfanato, né? Tem esse lance também católico também dele que ele conhece. Mas aí ele é apresentado a esse Stick que também é cego, só que é um cara que manja de luta e acaba treinando ele. Um cego treinando o outro, um cego guiando o outro. Então eu já fico, caramba, isso no Demolidor do Ben Affleck não foi apresentado. Né? O cara dorme em caixão, nada a ver com o Demolidor. Mas... Bom, e temos o episódio 8, que a gente tem o foco no rei do crime, Wilson Fisk. O que a gente vê desse cara? Quando ele era pequeno, ele se vê no reflexo, ele vê o reflexo e vê ele pequeno em sangue. Por quê? O pai dele abusava da mãe dele, abusava dele, sabe, abuso doméstico mesmo, porrada, pancadaria, e pedia pra ele ficar olhando pra parede. E ele gosta de uma arte, gosta de uma pintura, inclusive ele conhece o grande amor da vida dele, Vanessa, nesses ateliês de arte, e aí ele fica olhando pra uma pintura que é branca, porque o pai dele, quando batia na mãe, o pai falava assim, ó, olha pra lá, e ele ficava olhando pra uma parede branca, até quando ele encheu o saco e matou o próprio pai. Ops, spoiler. Mas é a primeira temporada, é só pra vocês engajarem, tá? Mas aqui vai ter um pouco mais de spoiler, tá? Então já tô avisando aqui, tá? Dando um tapa na cara de vocês que tem que ver essa série. E esse episódio é sensacional, focado nele, o texto e assim vai. Nós temos aqui o episódio 9, que é o Demolidor versus Ninja, que é um ninja vermelho, que é o Nobu. Eles lutando, a cena de luta também é muito épica, eles estão num galpão, o ninja pega fogo, aí vem o rei do crime depois. Cara, que cena de luta, o cara tem uma corrente assim, vai lutando. Eu vi aquilo, caramba, é muito quadrinho, cara, é muito Demolidor contra Ninja, da fase do Frank Miller, isso aqui é impecável. E aqui nós temos o episódio 10, que é uma conversa extremamente poética entre o Nelson, o Fog, né, Fog Nelson, e o Matt Murdock, porque o Fog Nelson descobre que o Matt Murdock é o Demolidor. E aí tem todo aquele comentário deles falando, pô, você é advogado e tá sendo vigilante, eu vou ter que te entregar, cara. E isso é contra a nossa lei, a gente é advogado. Quantos casos que a gente pegou que você foi como vigilante ajudar isso pra gente ter um bom caso. Então, dois amigos que foram de faculdade e a gente vê o passado deles, é impecável essa série, gente. E aí você vê o amor pelo personagem, que eu já gostava, e florescendo pela atuação, eu acho que seria uma das melhores coisas, desde Cavaleiro das Trevas do Nolan e Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que trata o personagem, o que ele é, e essa qualidade do audiovisual. Engraçado, então é impecável. Então é quase uma coisa pessoal pra mim, falando. Vocês podem perceber o jeito que eu tô conversando também sobre essa série. E temos o episódio 13, que finalmente ele veste o manto de Demolidor. Claro que tem todo um contexto, que eu não vou entregar tudo aqui, mas eu gosto demais desse traje, gente. Desse traje dele, porque é um vermelho meio vinho, e aí ele tem um sombreamento no traje. Que aí tem um sombreamento aqui, que parece o radar dele, que eu via dos quadrinhos, as sombras
do traje, e ele também tem um aqui no peito, na barriga e nos braços. Então é legal esse contraste, a sombra com o vermelho e o vinho. Eu gosto desse traje demais. E ele veste finalmente. É isso que me chamou a atenção nessa temporada, que eu dou uma nota 9, tá? Uma ótima. Tem um episódio ali com uma coisinha que eu não gosto, que é a morte de um personagem, mas eu não vou entregar tudo aqui. Achei que foi muito cedo. E também é um personagem que podia dar um pouco mais. Aí seguimos para a segunda temporada, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou aqui em episódio, eu só falei do outro destacando porque era a primeira temporada. Então me chamou a atenção, eu falei, opa, isso aqui tem qualidade. Na segunda já é diferente, gente. A primeira metade dela é impecável. Aí a segunda metade, caminhando pro final, fica estranho. Então eu dou uma nota aqui de 6, começando pela nota, tá? Que agora eu vou dar uma dissecada. Por que eu dou essa nota? Na metade é apresentado o Justiceiro. O Justiceiro é colocado na série. Sim, o anti-herói que tem a caveira, você aí que gosta da camisa, sempre pega aquela camisa do Justiceiro, então, ele é apresentado. E isso é interessante porque o Justiceiro, ele é um anti-herói e ele mata, né? Ele mata vilão, ele não tá nem aí, ele mata criminoso. E o Demolidor não. O Demolidor tem um código moral, que ele não mata. Além de ele ser católico, prezar pela vida, prezar pela redenção, né? Então a gente tem esse choque entre o Justiceiro e o Demolidor. E tem uma cena belíssima, belíssima, que é ele lá no parapeito, lá num prédio, que o Justiceiro prende o Demolidor, coloca uma arma na mão dele, assim, prende, e os dois ficam debatendo sobre isso, sobre não matar, acreditar em redenção, ou bandido bom é bandido morto. É um papo, e assim, o subtexto, nossa, e ele tá preso numa corrente, é demais. E depois o que se segue é um outro plano sequência que vira a marca registrada da série. Cada temporada tem uma cena de luta de plano sequência. A primeira foi com ele com a roupa preta no corredor, e essa na segunda é nas escadas. Ele de Demolidor, ele tinha tomado um tiro aqui, mas aí a proteção da máscara protege ele todo assim. Ele tá carregando o Justiceiro no colo. Tem um senhorzinho que fala, meu, o que tá acontecendo? Ele fala, não, vai pra casa. Aí vem uma gangue de motoqueiro, e aí ele coloca o Justiceiro no elevador, e aí quando a gangue de motoqueiro maltrata o velhinho, o Demolidor para o elevador, levanta e começa a descer a porrada em todo mundo, com a arma presa aqui, a corrente presa aqui, ele vai descendo as escadas. Que cena! E lembra Old Boy, é uma luta suja, feia, porque é real. E sem corte, sem coisa de efeito especial que a Marvel gosta de fazer, que você olha e parece um bonecão pulando. É demais essa cena, gente. Então fica aqui essa primeira parte que é sensacional. Mas aí nós temos a segunda parte, né, que é o tanto do nota 6, regular. Porque eles apresentam a Elektra. A Elektra eu gosto dela pra caramba, nos quadrinhos e assim vai. Não gostei muito dessa atriz, acho ela meio sem... Não sei. Não gostei. E uma outra coisa, apresenta o tentáculo, uma coisa sobrenatural, coloca ninja e altera o traje do Demolidor. Lembra que eu falei que ele toma um tiro? Ele acaba alterando o traje e fica mais quadrinhos, ele fica mais com tudo em vermelho, tira as sombras que ele tinha. Eu gosto, né, tanto dos dois trajes, mas ficou mais quadrinhos, por ele estar com os ninjas, tem a cena do hospital, eles lutando, tudo. E eu acho que acaba perdendo o tom da série, porque aqui a gente não vê mais ele conversando com o padre, por exemplo. Tirar do padre para colocar, ó, um ninja ali, ó os ninjas, ó não sei o que, olha um caixão, olha não sei o que, tá drenando sangue. Então a série perde por isso, de ter essa quebra de tom, de temas que era tão importante do personagem na primeira temporada. E é claro, eles matam a Elektra. Coloca a Elektra e mata ela depois, que eu não gostei do jeito que também ela morreu. Eu falei, desnecessário, velho. Desnecessário porque a gente tem toda uma história, todo um conflito, como ela é morta nos quadrinhos, diferente da série. Sei lá, perdeu a mão, porque aproximou muito e, meu, não é bem assim. Cadê o lance sóbrio que vocês colocaram na primeira temporada, né?
além do mais, de ter isso da Elektra, os ninjas, o tentáculo, a gente tem o Justiceiro dividindo tela. Tem muita coisa da trama do Justiceiro que depois só vai ser desenvolvida na série dele. É ele, você fala, mano, não quero saber do Justiceiro, eu quero saber do Demolidor, velho. E aí ele tá lá nessa trama. E a Karen Page também entra e tá junto com ele. É legal quando ele vai pra prisão, que aí o Wilson Fisk tá lá na prisão, né? Porque ele foi preso na primeira temporada. E você vê ele dominando a prisão, você vê uma cena de ação épica do Justiceiro. Mas você fica, pô, sabe, a série é do Demolidor, velho. Não é Justiceiro. Pô, legal que o Wilson Fisk rouba ali a cena e tal. Mas, pô, então eu acho que a segunda metade perdeu muita mão. Na terceira temporada, eles escutaram as críticas. Por quê? O Demolidor, ele não só volta com o traje dele ali, paninho preto, como ele volta a ter o contato com o padre, conversar com o padre, estar na igreja. Por que essa terceira temporada é tão importante? Porque eles adaptam, de certa maneira, a queda de Murdoch, que é um dos melhores quadrinhos que eu já vi em toda a minha vida. O Rei do Crime, ele consegue sair da prisão, ele consegue corromper o FBI, fica numa casa, tal, e aí você vê tudo isso, e o Matt Murdock, ele quer se afastar disso de Demolidor, ele já não aguenta mais, claro que ele tá até todo ensanguentado, foi até pra uma igreja, acaba conhecendo uma freira, que aí, spoiler, de novo, tá, gente? É a mãe dele. A mãe dele, no episódio que é contado, ela teve depressão pós-parto, ela era freira, acabou se apaixonando pelo Jack Batalhador Murdoch, que é o pai dele. Então ela falou, pô, uma freira abandonou o lance de ser freira para ficar com esse cara, teve um filho, e aí depois disso ela tem depressão pós-parto, abandona o filho e o pai para voltar a ser freira. Então olha o tanto de camada que tem esse personagem, e tudo ligado à igreja. Então você vê esse conflito do Demolidor e ele falando, não, eu tenho que voltar e tenho que acabar com o Wilson Fisk, eu tenho que matar ele. Só que para isso ele fica questionando, falando, mano, se eu matar eu vou perder a minha humanidade. O lance que eu acredito da redenção. Então tem todo esse conflito desse personagem magnífico que é o Matt Murdock. Fora que o Wilson Fisk descobre que o Matt Murdock é o Demolidor e faz da vida dele um inferno. Que é aquela história do Queda de Murdoch que eu sempre falo aqui pra vocês. E coloca mais uma adição, tá? Que é um vilão que eu esperava muito aparecer, que é o Mercenário. Um psicopata que ele é bom de mira, qualquer coisa que ele utiliza é uma arma. Vocês podem ver que o Colin Farrell fazia o papel do mercenário naquele filme do Ben Affleck. Mas aqui, o ator que faz esse personagem, meu Deus, o que o Wilson Fisk faz? Chama esse cara porque esse cara era do FBI, vê que ele tem sérias coisinhas assim psicológicas, se trata numa terapia, tem fitas dele quando ele era pequeno que ele já matou pessoas, e aí o Wilson Fisk usa isso e aí faz o seguinte, dá o traje de Demolidor, a roupa vermelha, para ele acabar com a reputação do Demolidor. Cara, esse psicopata mata todo mundo na cena lá quando tá no jornal. Nossa, e aí o Demolidor vem e ele vem com aquela roupinha preta. Cara, aí você vê o Demolidor verdadeiro, sem a roupa de demônio, e até incrível, porque é o Demolidor lutando com um demônio, e é um demônio, porque é um cara psicopata. Cara, tem esse subtexto, é demais, gente, é demais, assim, ó, chego até a ficar arrepiado, que série, que legal. Você viu, primeira temporada, puta merda, e aí, desculpa o palavrão, é que é empolgante. Aí a segunda, aí a terceira pra mim, você pode ver que eu gosto mais da terceira por ter esse subtexto, voltar tudo isso, que é tão importante para esse personagem complexo e a gente gostar dele. Lembra? Ele como Demolidor com a roupa paninho preto, ele como Demolidor na cena da escada, e aqui a gente tem um Matt Murdock na prisão. Ele é posto na prisão, ele tá lá na prisão para investigar um negócio ali, que eu não vou spoiler, e aí o Wilson Fisk fala, ó, prende ele aí de alguma forma, tem uma rebelião na prisão, os caras vão pra cima do Murdock, e o Murdock, normal, ele com óculos, ceguinho, luta ali na prisão.
É incrível essa cena, e é um plano sequência na prisão. É demais, é demais. E para finalizar aqui, cenas de ação. Já falei da cena de ação que é ali no jornal, que é o primeiro embate desse Demolidor falso com o Demolidor verdadeiro. Temos a cena na igreja, eles lutando na igreja. Que fotografia o Demolidor vermelho. Aí é o segundo round. E a gente tem o terceiro round, que é o final, que é o mercenário vestido de Demolidor, que é o falso Demolidor, o Demolidor de paninho preto, que é o verdadeiro Demolidor, e o Rei do Crime no casamento do Rei do Crime com a Vanessa. Eles lutando. É épico. É épico, gente. Eu finalizo assim o vídeo. Podem ver que talvez seria o terceiro personagem que eu mais gosto de herói, porque o primeiro é o Batman, né? Não tem como, é o Batman. E o segundo é o Miranha, né? E o terceiro vem o Demolidor, sem sombra de dúvida, que personagem, tá? Então, corra, vai assistir. Pra quem gosta de spoiler, que não gosta, que se dane. Eu falei aqui de uma coisa que eu amo e eu sei que tem muita gente aqui no canal que até fala, não, você tem que falar de spoiler, tem que manter spoiler mesmo, porque parece que eu só assisto quando tem spoiler. Nossa, eu já ouvi pessoas falando isso. Então, veja, Demolidor é impecável, uma das melhores séries. Você vai ter que, infelizmente, passar pela segunda temporada. Mas a metade dela é boa, né? Primeira metade. É isso, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Vamos chegar a 1000 inscritos, estamos quase. Vocês não querem ver eu descolorindo o cabelo? Eu vou descolorir o cabelo, eu já prometi aqui, tá? E estamos chegando, obrigado por todo o apoio. Vamos comentar aí sobre essa série, se você assistiu, vamos debater, tá? Que é impecável. É isso. E vocês já sabem, eu vou lá gravar um negócio, porque entre um take e outro,